Olá, pessoal! Estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, essa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro, sempre trazendo para vocês as melhores cabeças da Faria Lima, quem faz o mercado acontecer para compartilhar e provocar você, investidor e telespectador da BMC News, a ser sempre dia a dia um pouquinho melhor. Nós trazemos aqui os convidados para nos provocar com perguntas relevantes, mas também para ver como eles pensam e como eles respondem essas perguntas para que você, investidor, construa a sua própria opinião. E como vocês sabem, a gente está agora de casa nova, trazendo esse novo formato, mas nós estamos buscando alguns convidados especiais que fizeram parte da história aqui do nosso programa para bater esse papo e trazer esse reinício também com o pé direito. E para conversar com vocês hoje, para compartilhar um pouquinho com vocês hoje, nós temos ninguém mais, ninguém menos que meu sócio e meu ex-sócio, grande amigo, Rafael Pasquale, sobre mercado financeiro, um pouquinho sobre a carreira dele, que trouxe ele até aqui, ele que fez parte aqui da bancada do Você com Dinheiro nas suas primeiras edições. Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui de volta. O que você achou do estúdio novo? Achei muito bom, muito intimista. Eu acho que você vai fazer grandes entrevistas aqui nesse estúdio, Felipe. Acho que o primeiro passo para as grandes entrevistas, eu acho que é ter uma boa pessoa sentada nessa cadeira. E essa sorte a gente tem tido aqui no programa. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Assim seja. Eu queria começar, a gente tem a tradição no programa, algumas coisas mudaram, mas algumas tradições não se perdem. A gente tem a tradição no programa de trazer as perguntas difíceis. Certo. De ajudar o nosso espectador a pensar sobre essas perguntas difíceis e sobre a resposta dos nossos convidados. Joia. E sem mais delongas, Rafael, o que é melhor? COI ou título de capitalização? Isso aí é a mesma coisa que perguntar para alguém que gosta de cinema para quem ele torceu no filme Alien vs Predador. Então, imagine que eu faça essa pergunta para você, né? Tem lá o filme do Alien combatendo o Predador. Como é que você torce para um dos dois? Não dá para torcer para nenhum dos dois. Então, é o mesmo grau de dificuldade da pergunta que você me fez, né? Se eu devo escolher um COI ou um título de capitalização. Porque o título de capitalização ele é inerentemente um produto muito ruim, né? Me perdoem as seguradoras. O título de capitalização é uma porcaria de produto financeiro. Se você tem alguma dúvida disso, pegue o regulamento do seu título de capitalização e veja o que é taxa de carregamento. Taxa de carregamento é quanto a seguradora carrega para o bolso dela nos pagamentos que o coitado que tem o título de capitalização faz. Então, tem título de capitalização que você deposita R$100 e vai para o bolso da seguradora R$80. Aí você paga mais R$100, tem título de capitalização que vai para o bolso da seguradora R$80 e assim por diante. E quando alguém que vende capitalização fala para você que no final você recebe seu dinheiro corrigido, eu tenho uma parte a fazer, porque não é todo o dinheiro corrigido, é só o que sobrou depois de tirar a cota de capitalização e a cota de sorteio. Então, basicamente, quando você faz um aporte num título de descapitalização, que deveria ser o nome correto, esse título, o seu aporte pode ser dividido em 3 partes. Cota de carregamento, que é o que a seguradora carrega para o bolso dela, e se você olhar no plano vai estar escrito é para a seguradora fazer frente às despesas que ela tem no plano, é isso que vai estar escrito, mas para o investidor, ou não é investidor quem põe em capitalização, mas para o coitado que põe dinheiro na capitalização, a cota de capitalização é um dinheiro que ele perdeu. Aí tem a cota de sorteio, aí sim, esse pedaço é usado para pagar o prêmio para quem ganhar. E o terceiro pedaço é a cota de capitalização, que é a parte do que você deposita que continua para você. Então, se você faz um aporte num título de capitalização, você faz um depósito, seja ele mensal ou de uma vez só, um aporte único, o que você paga é dividido em 3 partes. Cota de carregamento, cota de sorteio e cota de capitalização. O que volta para quem depositou é a cota de capitalização corrigida. E isso é feito milimetricamente para que a cota de capitalização corrigida pelo TR ou pelo índice que for, lá depois dos 2 anos ou 5 anos, no vencimento do título de capitalização, caso você não seja sorteado, você receba seu dinheiro de volta. Mas o que você está recebendo de volta? É a cota de capitalização corrigida, e isso é feito milimetricamente para dar a soma das parcelas. Então vamos supor
que você entre num título de capitalização de pagamentos mensais 60 meses. Então, se você faz 60 vezes 100, dá R$6.000. Então, é feito para lá na frente você recuperar R$6.000. Então, é um produto assim, muito inteligente, é um produto excelente para a seguradora. O COI é o seguinte, o COI é um produto estruturado, né? O COI é o acrônimo para Certificado de Operações Estruturadas, e aí pode ter qualquer coisa lá dentro. E aí a grande questão, qualquer coisa lá dentro, quer dizer o seguinte, você pode ter um pedaço de renda fixa, você pode ter um pedaço com derivativos, com opções, você fazer um pedaço com renda fixa e outro pedaço com opções, é o principal mecanismo que você tem para garantir o capital no vencimento. Então, nesse aspecto de garantir o capital no vencimento, o COI é muito parecido com o título de capitalização. Costumo dizer o seguinte, olha, o banco não tem moral de falar mal das corretoras que vendem COI, as corretoras que vendem COI não tem moral para falar dos bancos que comercializam título de capitalização, porque no final, um dos principais argumentos de venda é, se você não ganhar, você garante o principal, ou seja, o argumento de venda é muito parecido tanto no título de capitalização como no COI. Mas só voltando ao COI, o COI normalmente ele é montado com uma operação de renda fixa e operação de derivativos. Essa operação de derivativo, juntamente com a renda fixa, muito provavelmente garante o principal, ou seja, é fácil montar uma operação dessa para garantir o principal no vencimento. E se a operação do COI der certo, você pode ganhar mais. Mas qual é a minha grande crítica ao COI? São os spreads que estão sendo cobrados dentro de cada uma das pontas das operações que estão dentro do COI. Seja o spread cobrado nas pontas das opções, seja na operação de renda fixa. E não tem transparência. Não tem transparência nisso. Ou a transparência é muito deficiente. Existe um documento chamado DIE, que é Documento de Informações Essenciais. Todo COI tem que ter um DIE, que é Documento de Informações Essenciais. As informações essenciais não estão lá, porque eu quero saber qual é o strike da opção, eu quero saber quanto foi o preço da opção, eu quero saber qual é o spread que está sendo me cobrado por cada uma dessas partes. Por isso que, da mesma maneira que quando você vai no Habib's, o Habib's não está ganhando tanto dinheiro assim na venda de esfirra, não sintam pena no Habib's, mas eu quero dizer o seguinte, quando o Habib's vende esfirra, ele ganha um dinheirinho. Mas ele racha de ganhar dinheiro quando o Habib's vende suco. Então, o que acontece é o seguinte, o suco da corretora é o COI. Mas você comentou que tem o spread, mas a própria contraparte da opção, que é geralmente uma opção negociada em balcão, é o banco, então ele pode precificar de uma forma muito, digamos, favorável a ele, né? Exato. Então a gente tem um problema aqui de falta de transparência, né? Porque como que é feita essa precificação? Por exemplo, se você vai aplicar num CDB, é muito simples aplicar no CDB. Vai render 98% CDI, 101, 102, 103. Você não tem dúvida do que está acontecendo lá dentro. No COI, o COI como é um certificado, e lá dentro tem várias operações, você não sabe exatamente quais são as operações que estão lá dentro e como essas operações foram precificadas. Por isso que eu acho que tenta oferecer para um cliente de private banking um título de descapitalização. É óbvio que o banker não vai oferecer um título de descapitalização para um cliente de private banking. Voltando para o COI, eu quero ver um COI ser oferecido para o investidor institucional. Tentem oferecer o COI exatamente como ele é oferecido para as pessoas físicas para o investidor institucional. Ele não vai aceitar, porque ele vai querer saber o que está lá dentro. E se você poderia montar essas operações sozinho. O investidor institucional consegue montar as operações sozinho. É claro, uma pessoa física teria muita dificuldade. Pensa bem, o brasileiro tem milhões de brasileiros que ainda investem na poupança. Quer dizer, você tem uma LFT que você pode comprar, um Tesouro Selic rendendo 13,75% ao ano, 13,60% ao ano. Claro que o Tesouro Selic depende da Selic, mas a gente está hoje num patamar gigantesco de taxa de juros e o cara vai lá e aplica na poupança. E muitas vezes você pergunta para o cara, por que você aplicou na poupança? Porque não tem imposto. Porque não tem imposto. Pô, então foi o seguinte, cara, vai ganhar um salário mínimo. Se você ganhar um salário mínimo, você não paga imposto. Então troca seu salário de executivo, que você paga uma bala de imposto de renda, e vai ganhar um salário mínimo, que aí você também não paga imposto. Olha o argumento que tem. Quantas pessoas já deram para mim esse argumento? Não, eu aplico na poupança porque a poupança não tem imposto de renda. Olha o nível das pessoas. Então, é um nível muito baixo. Então, dá para vender um monte de porcaria para esse tipo de gente. Mas o LCI também não tem imposto, o LCA também não tem imposto. Exato. LCI não tem imposto, o LCA não tem imposto. Então, você consegue comprar LCA, a LCI é 90% CDI, 97% CDI, 100% CDI. Obviamente, vai depender do risco de crédito do emissor. E é muito melhor do que a poupança. Mas eu já vi professor defendendo poupança. Eu já escutei professor defendendo
É poupança, respeito, mas não concordo. Sabe quantas vezes a caderneta de poupança rendeu mais que uma operação a 100% CDI? Nunca. Nunca. Mesmo quando a Selic era muito baixa, porque quando a Selic fica muito baixa, muda a regra da poupança. Então a poupança hoje, com a Selic no patamar que está, é 0,5% ao mês mais TR. Quando a Selic está muito baixa, aí ela vira 70% da Selic. Ou seja, a caderneta de poupança ela é calibrada para perder. Imagine, você montou um produto que é calibrado para o investidor perder. E qual é o perfil típico do investidor que compra a caderneta de poupança? É o pobre. Então, você tem aqui, pelo fato da pessoa não ter informação, ela fica sem dinheiro, né? Por isso que ela não assiste esse programa. Ela provavelmente não assiste. Ela programa também vai me achar muito antipático. O que esse velho de cabelo branco tá falando mal da minha poupança? Deixa a minha poupança aqui em paz. Seja feliz com sua poupança. Já que poupança não é o melhor caminho, quem está ganhando dinheiro com COI e título de capitalização, o banco? Eu não tenho dúvida. Quem ganha dinheiro no mercado financeiro? Hoje quem ganha dinheiro com o mercado financeiro é quem vende pá e picareta. O que é vender pá e picareta? Na corrida do ouro no oeste americano, quem mais ganhou dinheiro? Você acha que foi o cara que descobriu o ouro ou o cara que estava vendendo pá e picareta para todo mundo que queria descobrir ouro? Naturalmente, quem vendeu pá e picareta para quem queria descobrir ouro. Nada mudou até hoje. Só mudou onde o cara está tentando ganhar dinheiro. Mas o que é pá e picareta nesse mercado? Vender as ferramentas para o cara tentar ganhar dinheiro. Eu tenho que ser sincero, eu não consigo mentir. O cara acha que vai ficar rico fazendo operações que ele aprendeu num curso na internet. Cara, é óbvio que você não vai. Aliás, o cara que está vendendo curso, se ele tivesse ganhando dinheiro, de verdade não estaria vendendo curso. Lamento, desculpa eu ser sincero. Eu sou professor. Muitas vezes o aluno fala, professor, mas se eu soubesse muito, eu não estaria dando aula. Possivelmente eu não esteja certo. Mas a questão é que eu tenho uma aptidão maior a dar aula do que uma aptidão de fazer operações de mercado financeiro. E suponho que muitos dos seus alunos viraram gestores de fundos. Vários. Quem ganhou mais dinheiro? O aluno que virou gestor de fundo ou que aplicou o dinheiro no fundo do primeiro? Eu tenho certeza que meu aluno ganhou muito mais dinheiro que os cotistas dele. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque um dos melhores negócios do mundo é você ser gestor de fundo. E da mesma maneira que de futebol, que tem jogadores de futebol que ganham muito dinheiro e jogadores que não ganham, para gestão de fundos também. Só que existem alguns mecanismos, por exemplo, o cara que é especialista em renda fixa. É muito mais fácil o cara ganhar dinheiro sendo especialista em renda fixa do que o cara sendo especialista em mercado de ações. Veja o volume dos fundos de renda fixa no Brasil e no mundo e o volume dos fundos de renda variável. O que eu costumo dizer é o seguinte, as melhores histórias no churrascão de domingo vão ser contadas por aquele cara que investe em ações. Tá bom? O cara que é mais de renda fixa vai ser considerado mais um chato, mais um cara monótono. Mas esse cara está ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque os volumes de recursos aplicados em renda fixa no Brasil e no mundo são muito maiores que os volumes aplicados em renda variável. E o investidor de renda variável ele é mais volúvel. O que eu quero dizer com isso? A bolsa cai, ele saca. Qualquer gestor de renda variável vai conseguir atestar isso. E como a variação dos produtos de renda fixa, a variação costuma ser menor, o tranco que o camarada recebe na renda fixa é menor, mas também tem o tranco, mas o volume aplicado é gigantesco. Então imagina o seguinte, você prefere cobrar, você como gestor de fundos, 2% de taxa de administração num fundo de renda variável, que tem 500 milhões de reais. 500 milhões de reais é muito, hein? Poucos fundos de ações abertos têm 500 milhões de reais de patrimônio. Ou cobrar 0,7, 0,5 em fundos que vão atingir bilhões de reais de PL. Então, eu prefiro ganhar o 0,5, 0,7 e vou dormir tranquilo sendo o gestor desses fundos. Eu admiro muito os gestores de renda variável, particularmente os gestores de renda variável no Brasil, que tem que se esforçar muito para explicar por que o fundo pede para CDI. Você naturalmente conhece o Roger Rossolini, né, da Journey, ele esteve aqui no programa, no formato ainda antigo. Então, Roger, por favor, está mais convidado a estar aqui conosco de novo. Ele tem uma frase que ficou marcada daquele programa, que é: quem gosta de renda variável é quem gosta de contar história, quem gosta de renda fixa é quem gosta de fazer conta. Verdade, 3,75 por taxa de juros. Olha, nos Estados Unidos você consegue comprar Treasury de curto prazo a 5% ao ano, 5,2% ao ano em dólar.
5,2% ao ano em dólar e o cara vai para renda variável. Tem perfil para tudo. Tem perfil para tudo. Agora vamos ver quem está ganhando dinheiro e quem não está. Pensando em ter perfil para tudo, a gente viu uma transformação na forma de pensar e distribuir fundos, especialmente aqui no Brasil, se a gente olha no retrovisor 10, 15 anos para trás. Antigamente, se você tem uma asset, você tem que passar na chancela do bancão, que ele vai montar um FOF para distribuir aquele fundo. Dificilmente uma asset independente tinha acesso ao investidor de varejo. Hoje é comum, você comece uma asset e você consiga captar via distribuidoras, via as corretoras que fazem às vezes distribuidoras, recursos para esse fundo. Você tem mudado o perfil do investidor, mudado o perfil das assets. O que você viu de transformação nesse mercado? Você que assistiu a essa transformação de dentro, o que você viu de mudança e para onde a gente está indo aí? Vamos ilustrar um pouquinho sua bola de cristal. Então, primeiro eu vou falar do histórico e depois eu vou tentar colocar minha bola de cristal para funcionar. Então, o que a gente via no passado é que quem dominava o mercado de fundos eram os bancos. Então, as gestoras independentes tinham pouco acesso aos clientes finais e como a gestora tem que maximizar os seus recursos, ela provavelmente focava em clientes de tickets mais altos. Então, as gestoras independentes buscavam claramente aqueles clientes que tinham uma capacidade de aportar volumes muito maiores. E nos bancões, o que acontecia era o seguinte, você tinha um fundo, vamos supor, o fundo master, que cobrava 0% de taxa de administração, e aí você tinha um veículo para atender o cliente privates. Esse fundo que ia atender o cliente privates comprava as cotas do master. Né? Então, só lembrando, o fundo master não cobra taxa de administração nenhuma nesse cenário que eu estou mostrando. E esse veículo de investimento para os clientes de privates desse bancão, a taxa de administração era, sei lá, 0,2. Ah, quero atender varejo seletivo. Aí você criava outro veículo que comprava o mesmo master e com uma taxa de administração de 1,5. Ah, agora tem que atender a galera, o povão. Aí você colocava outro fundo de varejo com uma taxa de administração de 3% ao ano, comprando o mesmo master. Em outras palavras, o cliente de private banking, o cliente do varejo seletivo e o cliente do varejão estavam correndo exatamente o mesmo tipo de risco. Só que o pobre, coitado, ia pagar 3% de taxa de administração para ter a mesma coisa que o cliente private estava pagando 0,2. Então era essa a estrutura. E aí, com o advento dos grandes distribuidores, ele fala aí XP mesmo, que fez um grande... mas ela fez um grande serviço para o Brasil mesmo. O que eu posso fazer? Ela fez um grande serviço, democratizando o serviço. Guilherme está mais que convidado aí para sentar aqui e bater esse papo com a gente. Né? E ela foi a pioneira em fazer isso, o verdade seja dita. Ela fez um grande serviço para o investidor brasileiro. Aí depois você tem a Orama, você tem o Genial, você tem o BTG, você tem a Warren, você tem todos esses outros players que contribuem muito para o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, democratizando o acesso. Porque agora o mesmo produto que antes era só disponível para o cliente que era endinheirado, agora esse produto qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Quando você poderia imaginar que você teria fundo de caixa com taxa de administração zero? Você tem produtos, eu não quero ser injusto aqui por isso que eu não vou dar o nome das corretoras, mas tem produto de fundo caixa com taxa de administração zero. O cara vai lá e compra um monte de LFT. Olha que legal isso, taxa de administração zero, para você ter caixa. Vai render lá o que der o rendimento da Selic. Então, houve uma revolução no mercado financeiro brasileiro com a presença desses distribuidores. Porque agora esse modelo antigo do bancão morreu. Você cobrar maior taxa de administração só porque o cara consegue investir menos. Esse modelo morreu, porque agora as distribuidoras, os grandes distribuidores, como eu falei, essas plataformas de investimento, oferecem o mesmo produto, seja você rico, seja você com menos recursos para investir. Agora, o que a gente enxerga para frente? O que enxerga para frente? A gente tem uma vantagem aqui muito grande de estar no Brasil. A gente tem uma vantagem muito grande de ser atrasado. Por quê? Porque você vê o que acontece nas economias mais modernas e aqui vai acontecer 5, 10 anos, 15 anos depois. Então, o que muito provavelmente vai acontecer é que a indústria de fundos vai começar a ser comida pela indústria dos ETFs, pela indústria do ETF. E aí, em algum momento, a indústria do ETF pode ser comida pelo investimento via robôs, advisors, particularmente agora com o advento da inteligência artificial acessível para as pessoas. Então, o que eu enxergo é que
o mercado vai continuar se envolvendo de fundos, sendo distribuídos pelas plataformas. Aí, numa segunda leva, esses fundos vão começar a ser eles vão começar a perder a preferência pelos investidores por conta dos ETFs, e lá na frente os robôs vão fazer essa alocação nos ativos finais sem a presença do ETF. Um desafio para esse segundo, terceiro passos é a questão tributária. Por quê? Porque hoje, quando você investe num fundo e o fundo tem título público, renda fixa, tudo lá dentro, existe uma compensação natural tributária. Isto é, se você, na pessoa física, compra ações e perde com ações e compra título público e ganha título público, você não consegue compensar na pessoa física a sua perda nas ações com o ganho do título público e vice-versa. Quando você tem um instrumento fundo, essa compensação é automática. Então, porque você só paga quando sai do fundo. Você só paga, ou se o fundo estiver sujeito a come-cota nos meses de maio e novembro, se não tiver come-cota, só quando você sacar. Então, você tem uma compensação interna natural. Quando você faz os investimentos na pessoa física sozinho, por mais inteligente que seja, você tem uma grande ineficiência tributária por não compensar as perdas entre todos os produtos que estão lá dentro. Então, você compensa a perda entre as ações, mas você não compensa a perda de ação com renda fixa, ou ação com derivativo. Mas tudo isso pode ser mudado via legislação, né? Imagine que seja criada uma espécie de conta investimento, que tudo que tiver lá dentro você já compensa automaticamente. Não é difícil você criar esse tipo de legislação e não é difícil para as instituições financeiras, do ponto de vista tecnológico, criar isso. Seriam os mesmos moldes que antigamente, na época dos bichos, falavam que tinha conta investimento para o cara fugir da CPMF. Né? O cara podia aplicar num fundo, aí depois sacava, aí depois comprava outra coisa, e todos os investimentos dentro da conta investimento não estavam sujeitos à CPMF. Você poderia fazer a mesma coisa para evitar o imposto de renda. Hoje, os fundos, ainda bem para mim que vendo o sistema para fundo, tem uma vantagem tremenda, porque se você tem uma eficácia tributária melhor quando você faz investimentos dentro de um fundo. Você comentou sobre essa cadência de distribuição da indústria de fundos. Eu fui, para quem não sabe, fui aluno do professor Rafael Pasquarelli. E eu lembro muito de você comentando sobre o benefício de investir em um banco pequeno. Você vai conseguir melhores taxas. E hoje, com o advento das distribuidoras, é fácil você buscar uma financeira de menor calibre, etc., e fazer uma aplicação protegida pela FGC. Agora, com a virada da taxa de juros, a gente começou a ver financeira quebrando, e aí você precisa descobrir, de fato, como funciona o FGC, que até então você só escutava falar. Esse risco adicional de crédito é bem precificado pelo investidor pessoa física que vai atrás do CDB, da CLCI do banco pequeno? Eu acho que não é muito bem precificado por nenhuma das partes. Por quê? Um fundo de pior rating, um banco de pior rating, quanto que ele paga a mais para o FGC que um banco de melhor rating e de mesmo porte? Porque pode ter, eu estou falando mesmíssimo porte, você tem dois bancos pequenos, um tem um rating melhor, tem um rating pior. Quanto que ele deixa para o FGC? Não sei se há essa distinção. Então, você tem uma ineficiência de largada na concepção do sistema. Outro ponto eu acho que as pessoas físicas não sabem avaliar o risco que estão correndo. Eu acho que as pessoas físicas não sabem avaliar o risco que estão correndo. Porque mesmo tendo a garantia do FGC, se a quebra da instituição financeira não for lisa, não for um tiro certeiro em que ela morre instantaneamente, o investidor pode se ver numa situação em que demora muito tempo para ela receber o dinheiro de volta. Então, pergunte para o seu amigo que tinha dinheiro no BVA, quando o BVA foi para o Beleléu, se ele recebeu o dinheiro do FGC rapidamente. Não é culpa do FGC. É por quê? Porque não foi uma quebra rápida. Por quê? Porque tinha um grande credor do banco, inclusive é falecido, que tinha recebido do banco mais de 600 milhões de reais. Então esse cara fez de tudo para o banco não ser liquidado rapidamente, para dar uma solução para o banco, para ele tentar recuperar os suados 600 milhões de reais que ele tinha nesse banco. Mas, voltando à sua pergunta inicial, imagina com o risco que tem hoje, porque hoje a taxa Selic está muito alta, então os bancos emprestam dinheiro para alguém que precisa de dinheiro. Então imagine um banco emprestando dinheiro a alguém a 200% do CDI, 300% do CDI. Você que está me ouvindo, eu falo, tá tudo tranquilo.
o banco captou, esse banquinho captou a 120 do CDI, 115 do CDI, 130 do CDI e vai repassar 300, 400 CDI, está tudo em paz. Está tudo em paz. Se a empresa que pegou o dinheiro, pagar para o banco de volta. E se essa inadimplência aumentar, o banco simplesmente não vai te pagar de volta e esse banco vai quebrar e vai aparecer boiando de barriga para cima no Rio Tietê ou Pinheiro, se for um banco aqui da região de São Paulo. Então pensa nisso, você que vai aplicar, o banco está me oferecendo 120, 130, ele não está te oferecendo 120, 130 CDI porque você é legal, você é bacana. Ele está te oferecendo porque ele está desesperado por dinheiro. E isso, de vez em quando, essa bexiga explode. Essa bexiga explode, não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, no recreio da escola, você pegava uma bexiga, enchia de água, e aí a brincadeira é repassar a bexiga para os seus colegas num círculo. Isso aí acaba como essa bexiga? Ela acaba explodindo e na mão de quem explodir, essa pessoa vai ficar completamente molhada. No caso do mercado financeiro, você vai ficar sem seu dinheiro. Maravilha, estamos batendo esse papo com o professor e empreendedor Rafael Pasquarelli aqui sobre o mercado financeiro, sobre as perspectivas do mercado financeiro local e, por que não, sobre carreira, sobre como entrar e permanecer nesse mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Olá pessoal, estamos no ar com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo especial aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Rafael Pasquarelli, sócio fundador com Dinheiro, professor da FEA USP, do INSPER, compartilhando um pouco da experiência dele e do que ele viu de formação nesse mercado também. Professor, queria mudar um pouquinho de tom aqui nesse bate-papo. Queria que você comentasse, eu sei que você não é financista de formação. Você começou sua carreira como engenheiro eletricista, não é isso? É isso. E acabou indo para finanças mais adiante. Conta um pouquinho de como foi essa trajetória, como foi essa passagem para você. Sim, sou engenheiro. Aí eu me formei em 1996, comecei a trabalhar em 1997. E eu tinha um emprego numa holding de telecomunicações, que tinha capital aberto, mas era pouco conhecida. Mas trabalhava na holding, então eu não tinha um trabalho assim muito operacional como engenheiro. E em algum momento eu casei e eu precisava de dinheiro e eu precisava de mais dinheiro. E aí a maneira que eu tinha de conseguir mais dinheiro eu começar a dar aula. Meu sogro... Você precisava de dinheiro e você foi dar aula, mas que paradoxo é esse? Pessoal, você acha que professor de cursinho ganha pouco? É que eu não fui professor de cursinho. Professor de cursinho, você acha que ganha pouco, professor de cursinho? Não, ganha muito bem. E aí eu comecei dando aula, eu não vou dizer o nome da faculdade, mas eu vou fazer um paralelo. Eu comecei jogando num time de 5ª divisão como reserva. Então foi isso, ou seja, eu comecei a dar aula numa faculdade bem fraca aqui de São Paulo, e para poder ganhar alguma coisinha. E aí até que eu fui bem, né? Aí no meu primeiro semestre que eu dei aula, eu estava terminando a GV, que eu tinha terminado a GV, então tinha um título de especialista. E aí eu fiz 6 meses de aula nessa faculdade sem ter nem entrado no mestrado. Aí eu fiz o teste para entrar no mestrado para poder alçar voos mais altos em aula. E aí, no mesmo dia que eu falei nessa faculdade, que eu passei no mestrado, eu fui informado que eu estava sendo desligado, que eu não ia, a faculdade não tinha interesse nos meus serviços no ano seguinte. No mesmo dia, eu falei, todo contente, não, passei no mestrado, vou começar a fazer mestrado. O cara, no mesmo dia, falou, não, a gente precisa mais de você aqui não. Aí eu comecei a fazer mestrado lá na USP, aí eu fui bater na porta, lá do professor Secorato, professor, preciso de mais aula, preciso de aula. Aí ele olhou assim para mim e falou, depois de algum tempo, né? Vou te dar umas aulas aqui, lá na FIA, mas se você for mal, eu te expulso daqui em 1 segundo. Assim, com essa clareza. Mas é bom você trabalhar com pessoas que são muito claras, né? Aí eu falei, entendi. Aí fiquei lá, né? E aí deu certo. Aí eu comecei a dar aula em vários cursos e comecei a dar aula para várias empresas, vários bancos, e deu certo, né? Deu uma química boa entre o meu jeito
de dar aula e os alunos. Então, se tem alguma coisa que eu vou estar fazendo até pouco tempo antes de eu morrer, é dar aula, né? Então, foi isso. Aí depois terminei o mestrado, fiz doutorado e assim por diante. Então, no meu caso, eu fui estudar porque eu precisava dar aula. Eu precisava dar aula porque eu precisava de dinheiro para sustentar minha família. E eu rapidamente consegui entender esse mercado, como que dá para ganhar dinheiro, né? E basicamente é você dar dinheiro para a empresa, né? E dar curso para banco. Então, eu tenho uma história de dar aula para banco de mais de 20 anos. Então, quando eu montei o Com Dinheiro depois, foi assim, eu tive uma vantagem, muitas vezes eu ia no banco, lá na gestora, na seguradora, mostrar o produto e eu estava mostrando para um cara que tinha sido meu aluno, né? Aliás, o primeiro grande contrato que o Com Dinheiro teve, o primeiríssimo grande contrato que o Com Dinheiro, e eu tenho esse contrato até hoje, é um contrato grande, eu tenho até hoje, é uma história assim engraçada, porque quando eu fazia mestrado, eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, então meus neurônios estavam, digamos assim, estavam tinindo, né? E tinha um cara lá de um banco que era aluno especial, e ele era, sei lá, 10, 15 anos mais velho que eu. Então, o cara me via lá resolvendo lá os problemas, o cara me achava inteligente. Eu não era inteligente, eu só estava mais afiado, assim, você compreendeu? Mas essa imagem ficou na cabeça dele. Muito bem. 10 anos depois, acabei meu mestrado em 2001, sei lá, 12 anos depois, 13 anos depois, eu fui chamado por um banco, estava insatisfeito com o antigo fornecedor. E quando eu fui fazer a apresentação do Com Dinheiro, quem estava lá para ver a minha apresentação? Seu colega. Esse cara que era aluno especial lá do mestrado. Eu fiz a apresentação, o cara gostou, ele não está mais no banco, mas esse banco, os maiores contratos que eu tenho, até hoje, faz mais de 10 anos de contrato, e isso ajudou bastante. Então, é sorte? Eu acho que né? A sorte também, só que quem trabalha bastante, a sorte costuma ajudar, né? O cara que só depende da sorte, não trabalha, aí a sorte, normalmente, ela não vem. Então, o fato de eu ter estudado, e ter estudado nos lugares certos, isso é bem importante, isso abre muitos caminhos. Então, eu acho que a dica que eu dou, embora ninguém tenha me perguntado, você está em dúvida entre estudar e fazer outra coisa, vai estudar. Eu acho que você nunca perde. E se você ainda puder estudar num lugar muito bom, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, se você tem condições... É o seguinte, falando assim de meritocracia, pô, o cara é filhinho de papai, pôde estudar na escola que quisesse. Como o cara é um vagabundo e aí vai estudar na escola piorzinha. Então, esse cara tem que se ferrar mesmo. Você compreendeu? Esse cara tem que se ferrar mesmo, porque ele teve oportunidade e não usou. Agora, você que está me ouvindo e tem condições de seu pai te sustentar, cara, arranque até a última gota do seu pai para você estudar em um lugar bom, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E se você não tem essa condição, do pai te sustentar, adie os seus sonhos de consumo, adie o seu sonho de ter o carro, acho que hoje o carro não é mais interesse da juventude, mas adie os seus sonhos de consumo pelo estudo. Vai compensar. Quem estuda nunca perde. Sobre esse ponto, se é por falta de pergunta, vamos trazer a pergunta aqui. Existe uma rusga entre conhecimento prático, entre o mercado e a academia. Muita gente muita gente na academia, felizmente isso não é unanimidade, mas muita gente na academia vê o mercado de maneira meio lateral, e muita gente no mercado talvez não valorize da forma correta o conhecimento acadêmico. Mas você, como já bem trouxe, quando você foi fazer o mestrado, você trabalhava em indústria, não estou falando que era uma indústria fabril, mas você trabalhava no mercado, e você fez o mestrado trabalhando. Primeiro, você recomenda isso? Segundo,
qual que é a vantagem para quem está no mercado buscar uma carreira acadêmica e não se privar disso, não entender que, olha, isso aqui é acadêmico demais, isso aqui é discussão de século dos anjos, não vou para esse mercado. Bom, como eu disse, quem estuda nunca perde. Só que talvez seja muita pretensão você achar que aquele conhecimento que você teve no mestrado ou no doutorado, você vai aplicar exatamente na empresa que você está. Talvez você realmente não consiga aplicar. Então, mesmo que você trabalhe num banco e você vai fazer um mestrado, doutorado em finanças, não necessariamente aquele conhecimento você vai aplicar no banco. Mas você saiu uma pessoa melhor, e você saiu uma pessoa mais preparada, e você vai ter conhecimentos que vão te ajudar na sua tomada de decisão na empresa que você está e na vida com uma qualidade muito melhor. Eu não consigo eu me refreio para não ir no pescoço do cara que discute o valor do conhecimento acadêmico. Às vezes dá vontade de ir no pescoço do cara. Particularmente quando a pessoa é arrogante na ignorância. O que é o arrogante na própria ignorância? Eu não preciso estudar isso para fazer o meu trabalho. Eu não preciso ter um nível superior, não preciso ter faculdade. Está vendo? É a arrogância da ignorância. Porque o que você leva para a sua vida, depois que você estuda, é um valor assim tremendo. E às vezes, o fato de você não saber onde vai usar, não significa que o conhecimento não tenha valor. Não sei se vocês já viram uma entrevista do Steve Jobs, que ele fala como a mãe dele insistia que ele fizesse caligrafia. Então imagine para um jovem, um adolescente, ter que fazer caligrafia. Que exploda a caligrafia. Está na época do computador, vou digitar, não preciso fazer caligrafia. Talvez ter feito a caligrafia tenha dado ao Steve Jobs um senso daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que é harmonioso. Eu acho que hoje ninguém discute que os grafismos da Apple são muito mais bonitos que os dos concorrentes. Quanto isso deve ter influenciado o nosso grande Steve Jobs. Eu tive a oportunidade de visitar a casa do Goethe. Goethe era de uma família muito rica. E ele morava em Frankfurt. A casa dele tinha, 4, 5 andares, imagine. Há 300 anos, 200 anos, um camarada ter uma casa com 5 andares. Ele tinha biblioteca. Então, quando você vai ver que essas pessoas que estudam mais, ela não tem só aptidão para aprender aquilo que é a ciência dela. Não, o cara consegue aprender outras coisas. Então, provavelmente, o cara também tem uma aptidão para música, o cara tem uma aptidão para entender um pouco mais de matemática ou de história. Então, isso vai formando você. E você começa a ter um refinamento porque você tem mais estudo. Por isso que eu devo admitir que eu tenho uma vontade de ir no pescoço daquelas pessoas que são arrogantes na ignorância, que fazem, que se vangloriam por não ter estudado. Quanto mais na sua vida você poderia ter feito se tivesse estudado? É bem diferente daquelas pessoas que não estudaram porque não tiveram oportunidade, né? Que é o caso de tantos brasileiros que não conseguiram entrar numa faculdade, não porque não quisesse, sim porque a vida não deu oportunidade para ela e ela tinha que eventualmente sustentar o pai, a mãe, o filho, e por situações de vida que não conseguiram estudar. De onde veio a ideia da Com Dinheiro? Como é que começou a empresa? Bom, é o seguinte, eu dava muita aula, eu chegava a dar 60 horas de aula por semana. Eu cheguei a dar 60, 5 vezes 12, 60, já cheguei a dar 68 horas de aula numa semana. Mas como que é possível? Eu já cheguei a dar 12 horas de aula de segunda a sexta. É simples assim, 8h30, 5h30 num curso, em company, alguma coisa assim. E depois, à noite, em MBA aqui em São Paulo, é muito comum você ter 4 horas de aula. Das 7 às 11? De 7 às 11, isso é super, super comum. Então, você dava 12 horas por dia, vezes 5, 60, mais 8 horas no sábado, você tem 68 horas
de aula. Eu já cheguei a dar aula em domingo, inclusive. E eu sabia que em algum momento eu não ia ter energia para ficar dando tanta aula, porque dar aula é um trabalho braçal. É um trabalho braçal. Ah, não, mas é intelectual, sim, é intelectual, mas é braçal. Fica lá 8 horas em pé, dando aula, para ver como é que você sai. E aí eu falei, pô, preciso montar alguma coisa, não sei o que eu vou fazer, mas eu sei programar. Aí eu registrei um domínio chamado comdinheiro.com, ele não era .com.br, era com dinheiro, e meu objetivo era pegar minhas planilhas que eu mostrava para os alunos e deixar num sistema para que todo mundo pudesse acessar. E as primeiras versões do Com Dinheiro foram feitas exclusivamente em JavaScript. Foram feitas exclusivamente em JavaScript. E aí tinha uma funcionalidade bastante limitada, não tinha banco de dados, não tinha nada. E aí, dando aula, quando eu mostrava isso, algum aluno falava, professor, por que você não põe, sei lá, preço de ação para a gente comparar? Eu falei, cara, não sei nem onde eu pego esse preço de ação. Aí o aluno falou, não, vai lá no site da Bovespa, na época não era nem B3, vai lá no site da Bovespa, tem um localzinho que você baixa o dado. Aí para isso eu precisava aprender banco de dados. Aí conversei com um conhecido, cara, o que eu uso de banco de dados? Usa tal. Fui lá, instalei e eu mesmo programava, eu mesmo que contratava o servidor, eu mesmo que fazia as programações no servidor e comecei a fazer. Aí depois eu montava o gráfico, aí o gráfico subia da pedra e caía. Depois subia, caía. Falei, que droga está acontecendo aqui? Ah, tem os splits. Aí eu acho que split eu tinha que cadastrar na mão. Aí tinha que fazer um banco de dados de split, cadastrar na mão. Aí depois, ainda que eu fizesse o ajuste por split, não rendia exatamente o que eu sabia que a Petro tinha rendido. Porque faltava o tratamento do provento. Aí tinha um arquivinho. Né? E aí mostrava para os alunos, muda isso. Aí os próprios alunos iam fazendo a consultoria de graça. E aí uma coisa foi puxando a outra, aí apareceu alguém que queria contratar, e aí eu fui vendendo, mas eu tinha muito a ideia de vender para pessoa física, por isso que tem o nome Com Dinheiro. Mas rapidamente eu vi que pessoa física não era o negócio era ir para o institucional. Então eu devo ter começado a programar o Com Dinheiro lá por 2008, 2009, em 2012 abri o escritório, e o primeiro estagiário, o segundo, sei lá, vamos supor, o primeiro estagiário de base de dados que eu tive, hoje é o Gustavo, está no Condil até hoje, que é o Gustavo Gokovas. E pensando, a gente está falando de formação da empresa, acho que é inegável que a empresa construiu um sucesso, e aí recentemente foi noticiada, né, a aquisição pelo Grupo Nelogic. E a gente usa esse segundo bloco para trazer algumas questões mais reflexivas, né? A que você atribui o sucesso da empresa? Se você puder escolher uma variável para direcionar o sucesso da companhia, o que fez a companhia chegar onde ela chegou? USP. A USP. Porque eu consegui pegar matéria-prima boa. Você veio de lá, o Mendoza, que está aqui do meu lado, que é um dos maiores, talvez o maior programador do Com Dinheiro, eu peguei de lá também. E tantas outras pessoas, o Vilela, peguei de lá. Aí depois o Fabiano eu peguei lá do INSPER, o Gustavo eu da USP. Então é um celeiro de pessoas boas. Tem pessoas boas em outras faculdades? É óbvio que tem. Então você tem pessoas muito boas da PUC, da FAAP, do INSPER, da Unicamp, do ITA. Tem outras faculdades assim excelentes, né? Mas eu estava na USP. Então eu conseguia capturar mão de obra muito qualificada e pessoas boas humanamente, né? Então, um princípio que eu sempre usei na minha vida é: eu prefiro um cara que tecnicamente seja pior, mas que humanamente seja bom, do que o contrário. Então, eu não tenho dúvida que isso foi de fundamental importância. E aí você também entende por que o Vale do Silício é o que é, porque com tantas faculdades boas lá, você vai lá e pega lá na fonte jovens que querem fazer coisas diferentes. Eu fico muito chateado quando às vezes eu estou andando em São Paulo e eu vejo, perto de algumas faculdades particulares,
o enorme volume, isso 6h30 da noite, o enorme volume e aglomeração no boteco da pessoa bebendo. O que vai sair dessa galera bebendo antes de fazer faculdade? O que vai sair dali? Me desculpe. Antes de você fazer faculdade, antes de você entrar na aula, você está bebendo cerveja. O que é isso? O que é isso? O que vai sair dessa faculdade? É um negócio triste isso. Então, o estudo é coisa séria. Estudo é coisa séria. E isso, não estou falando apenas do futuro da família, do futuro do país. Você compreendeu? O país depende de pessoas boas e altamente qualificadas. E no mundo que vivemos hoje, precisamos de pessoas altamente qualificadas nos setores de tecnologia. Nos setores de tecnologia. Hoje, se eu fosse estudar, na idade que eu tenho, eu ia estudar artes. Eu ia querer estudar alguma coisa bastante relacionada a humanidades, porque eu posso fazer isso. Agora, jovem, você está me assistindo, vá para a área técnica. As grandes oportunidades estão na área técnica. Então, são tantas tecnologias que estão surgindo hoje, e tome cuidado para você não ficar um analfabeto funcional por conta dessas tecnologias que estão chegando no mundo. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Você está comentando sobre como o jovem hoje poderia se posicionar em termos de carreira. Que mensagem você pode deixar para quem está nos assistindo, tanto quem está entrando em carreira e quer começar a ir para o mercado financeiro, que é uma área muitas vezes vista como promissora, quanto para o investidor que está nos assistindo, está montando ali a sua carteira de investimento, que elementos ele tem que pensar. Quais mensagens você pode deixar para quem está nos assistindo e está tomando sua decisão de carreira e de investimento? Bom, em relação à carreira, efetivamente você tem que ver aquilo que você gosta, aquilo que você tem aptidão. Então não adianta para um cara que não gosta muito de matemática ir para uma área técnica. Eu acho que esse cara pode ter muitas frustrações. Então a aptidão que o cara tem para alguma coisa é importante para ele escolher a carreira. Acontece que muitas pessoas não sabem a aptidão que tem quando vão escolher a carreira. Então, às vezes o camarada fala assim, eu não gostava muito de português, aí eu fui para a área de engenharia. Não gostava muito de matemática, eu fui para a área... Talvez você não gostar um pouquinho de português, de matemática, não deveria definir a carreira que você quer. Né? Não deveria definir, mas eu sei que define. Então, a questão da aptidão é importante. Mas eu também sou contra, eu também não defendo aquela linha de argumentação que muitos pais passam para o filho. Faça o que você quiser. Então, a frase completa é: faça o que você quiser e depois arque com as consequências. Faça o que você quiser e depois arque com as consequências. Aí o filho ficou um pouquinho esperto e falou: pai, que consequências? É o seguinte, tem essas profissões aqui, que você não vai arrumar emprego. Que você provavelmente vai ter que trabalhar com outra coisa. E tem essas outras aqui que o mercado gosta muito. Então, pondere isso e veja as coisas que você quer. Então, eu sou contra a argumentação ou o conselho que alguns pais dão para os filhos, que é: faça só o que você gosta. Muito perigoso esse conselho. Muito perigoso. Imagine eu falar para uma família mais humilde, falar para o cara o seguinte: eu gosto de cinema, vai fazer cinema. Vai ser uma vida muito desafiadora se você fizer essa profissão. Agora, vai fazer o seguinte: faz administração. Pô, não faz administração, é um canivete suíço. O cara que fez eu não fiz administração, mas o cara que faz administração é um canivete suíço. O cara que fez engenharia, o cara pode trabalhar em um monte de lugares. Você compreendeu? Então, presta atenção nisso. Então, quando você for orientar o seu filho, ou você que está nos assistindo, ou você é um cara jovem que está escolhendo a profissão, tem que escolher aquilo que você tenha alguma aptidão, mas não vá só na onda de só faça o que você gosta. Tá legal? Só faça o que você gosta. É perigoso. E para o investidor, a mensagem é estudar para que você possa avaliar os conselhos de investimento que lhe são dados. Pô, eu tenho relação com um monte de banco. Muitos deles me oferecem umas coisas que, pela madrugada, se eu não soubesse que eu estava frito se eu fosse na onda do que a pessoa tá me mostrando. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo ano passado.
Eu consegui que meu banco me ofereceu um dos bancos que eu opero, me ofereceu uma conversa, foi via Teams, com uma grande gestora. Cada gestora falou só comigo. E aí ele me mostrou lá um fundo imobiliário. E ele falou, olha, esse fundo aqui é muito bom, tá 102 do CDI. Isso ele mostrou no via Teams. 102 CDI fundo imobiliário. Aí eu entrei no Com Dinheiro, pus o ticker e dava 86. Dava 86 do CDI. E aí eu pensei com meus botões, né, quando ele mostrou, pô, você dá 101, 102, é um fundo imobiliário, fazendo o gross up, isso aqui vai dar um 116. Então esse fundo que ele está me mostrando parece ser bom pra caramba. Mas aí, enquanto ele estava mostrando, eu entrei no Com Dinheiro e pus lá o ticker e vi que ele dava 86 do CDI. Aí eu falei pro cara da gestora, o cara comercial, escuta, eu não estou entendendo, por que eu entrei aqui em outro sistema e vi que dá 86 do CDI? Por que você, nessa tabela que você está me mostrando, esse fundo está dizendo que é 101, 102? O cara falou, não, é porque eu pus o gross up em cima do rendimento que ele teve. Na verdade é 86 mesmo. Cara, o cara tentou me enganar. O cara que fez isso, dessa grande gestora, não vou falar o nome, associada a um grande... Esse cara tentou me tapear. Então, você não pode contar com a honestidade e a seriedade de todo mundo que te oferece produto de investimento. Claro que tem muitas, a maioria é séria e vai te oferecer aquilo exatamente como o produto é, mas outros vão tentar se aproveitar de você. Então você tem que ter conhecimento para fazer as perguntas certas. Inclusive, muitas vezes no meu finado Twitter, que eu não tenho mais Twitter, e no LinkedIn eu coloco alguns posts assim, professor de finanças pode ser um cara chato. E esse é o título para eu contar situações em que eu faço uma pergunta e a pergunta é de fundamental importância para você tomar sua decisão, porque se você for na onda de quem te ofereceu aquele produto, você estava frito. Então você tem que saber fazer as perguntas corretas. Você tem que saber fazer as perguntas corretas e é por isso que nós estamos aqui no Você com Dinheiro, programa sobre investimentos aqui em parceria Com Dinheiro, naturalmente com a BMC News, justamente para ajudar você, investidor, a buscar, provocar as perguntas corretas e trazendo grandes nomes do mercado para mostrar como eles respondem a essas perguntas. E por isso a gente pediu essa participação especial aqui do professor Rafael Pasquarelli, foi meu professor e ao qual devo boa parte da minha carreira. E eu sei que o pessoal está aqui no ponto insistentemente avisando que o programa tem que acabar, mas eu tenho que fazer uma pergunta, roubar a pergunta de alguém antes de encerrar. Qual a coisa mais importante da vida? Essa é isso. Pessoal, ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigado pelo seu like. Não ache que eu esqueci. Muito obrigado pelo seu like. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que o programa tenha sido útil para vocês. É para vocês que nós fazemos esse programa. Nós ficamos por aqui. Até segunda com mais Você com o Dinheiro. Tchau, tchau.